Senhor presidente, vereador José Silvestre, senhores vereadores, eu faço questão de nominá-los: vereador Beto, vereador José Nivaldo, vereador Adonias, vereador João Igor, vereador Gabriel, vereador Franklin, vereador Marquinhos, vereador Raimundo Chua, vereador Meidian, vereador Xavier, vereador Nendi Aureliano e vereador Leandro Magno. E ao meu companheiro de chapa, um fato que eu considero predominante para que essa chapa viesse a se tornar real, e eu fiz questão de dizer isso o tempo todo, é que o tempo é de Deus e ele não é nosso. Nós sempre queremos tudo muito rápido, mas Deus tem uma programação diferente. Deus colocou no meu caminho você, Felipe, para ser o vice dessa chapa. E é o mesmo Deus que permitiu que essas forças se juntassem para o bem de Riachão. É o mesmo Deus que nos guiará para que sabiamente e com mãos limpas a gente venha conduzir os destinos desta terra como ela merece ser conduzida. Aqui eu vejo nas galerias representantes da sociedade civil, representantes de instituições religiosas, mas eu queria fazer algumas citações. Minha mãe Orlandina, meu pai Silvio, minha esposa Alessandra, meu filho Carlos Henrique, meu irmão Norlândio, meu sobrinho Guilherme, Eduarda, Tássia, os irmãos que não puderam aqui estar, Silvio, Ionara e Yolanda, e aos demais membros da família, Dona Norma, Dr. Joaquim, pais de Felipe, Karine, a minha futura vereadora, princesa linda, Karine, a vice-dama, Dr. Josemar, eu vejo por ali, Raimundo da Caixa, ao ex-prefeito Lauro Falcão, ao ex-vereador Emanuel César, ao ex-vereador que deixou o cargo no último dia 31, que foi presidente dessa casa, Toninho da CTI, ao ex-vereador Teodomiro Paulo, são os que eu estou visualizando. Gabriel, doutor Gabriel, Tião Santiago, a todos os amigos que aqui estão. Marquinhos, no dia 1º de janeiro de 2005, tomávamos posse aqui como vereadores. Você e Adonias, juntos, são os decanos da casa. Mas aquela data foi uma data muito significante na minha vida. Eu tinha acabado de ser eleito vereador, e todo mundo aqui sabe da ligação que eu tinha com o Valfredo, que é uma ligação muito forte. E eu sou uma pessoa muito difícil de chorar, e vou fazer de tudo para não chorar. Mas quando eu assumi, dia 1º de janeiro de 2005, eu assumi com o Valfredo dentro de um leito de UTI. E naquela época, não foi fácil. O clima é bem diferente do que é hoje. Era um acirramento político muito grande. Eu assumi debaixo de vaias, mas em nenhum momento me abalei. Mantive a minha tranquilidade, a minha serenidade. 4 dias após a posse, eu perdi, Riachão perdeu um dos seus maiores líderes políticos, o saudoso ex-prefeito Valfredo Carneiro de Matos, que na próxima terça-feira completará 16 anos de ausência física no campo terrestre. Aqui existem aliados do presente, como também existem adversários que fizeram política em campos opostos a Valfredo. Mas o bom de tudo isso é que o tempo passa e a capacidade de convergir faz com que aqueles que estiveram em campos opostos no passado, hoje estão com um único intuito e com um único objetivo: contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nós não estamos vice e prefeito respectivamente. Porque quem desempenha essa função
e diz que está interinamente. Nós estamos eleitos pelo povo por 4 anos, vice e prefeito. Assim como os senhores vereadores também são eleitos pelo povo. Para mim, naquela época, não foi fácil. Porque Marquinhos tinha uma coisa que Marquinhos dizia, e eu lembro muito bem. Não mexe com o Valfredo que o homem vira uma fera. E eram muitas atribulações. E eu não tinha o direito mais de aprender nada. Eu já tinha que chegar sabendo, porque eu tinha perdido o líder político. Então eu procurei desempenhar a minha função e acho que agradei, porque eu tive 747 votos na primeira eleição, 965 na segunda e 1.122 na terceira. Aqui eu convivi com quase todos. Tenho uma relação de amizade. Inclusive com quem sempre esteve onde as urnas determinou que ficasse. O vereador Adonias tem uma relação de ordem pessoal. Mas em nenhum momento eu deixei que a minha vaidade, a sigla partidária que eu sou filiado, falasse mais alto do que os interesses do município. Construir esta caminhada com muita dificuldade. Quem acompanhou de perto a última campanha pôde presenciar o quanto se baixara o nível em determinado momento. Não pense que era fácil ver o nome do meu pai, um homem de 80 anos, exposto na rede social, da minha esposa, da minha família. Foi dolorido para mim, foi dolorido para Felipe. Mas eu internalizei uma coisa. Durante os 45 dias de campanha, eu não quero ouvir falar de pesquisa e nem do que os adversários falam de mim. Tanto faz eu estar ganhando com 10 pontos percentuais como perdendo. Para mim não vai mudar nada. Porque desde o dia que esse grupo decidiu que eu seria candidato, eu disse num pronunciamento que a partir daquele momento eu me transformaria numa máquina humana. E assim eu fiz, assim fizemos, Felipe. Visitamos esses 1.155 quilômetros e 118 metros de extensão territorial que tem esse município. Quase que na sua totalidade. Fomos em várias localidades. E os números mostravam que no distrito de Barreiros iríamos perder a eleição com 300 votos. E aí eu disse a Leandro Magno, morar em Barreiros eu não vou. Mas você tem um dia da semana e esse dia nós vamos usar para visitar as casas de Barreiros. E fiz isso. Visitei muitas casas. No dia da eleição, por volta das 12 horas, eu cheguei nas sessões lá no distrito de Barreiros, onde estava acontecendo a votação. Visitamos sessão por sessão. Quando eu entrei no carro, eu falei com o Felipe, se perdermos aqui, vamos perder com 50 votos. Perdemos com 49. E esse sofrimento da caminhada, as minhas experiências, serviram para eu adquirir maturidade. A derrota, às vezes, impõe a nós situações que não entendemos e não compreendemos. Mas a espiritualidade explica. Ali não era o momento. 2016 não era o meu tempo. O meu tempo é agora. O meu tempo é esse. Eu precisei me ausentar do município. Eu fui ser subsecretário no município que tem o 3º maior orçamento da Bahia. Passei lá por 3 pastas. Subsecretário de Administração, Subsecretário de Desenvolvimento Urbano e Subsecretário de Serviços Públicos. Lá eu tinha amizade até dos vereadores do PT, que são ou que eram opositores ao atual prefeito que se reelegeu. Todos os secretários, todos os subsecretários, com eles eu criei uma relação muito forte. E um dia eu estava como secretário interino de Desenvolvimento Urbano,
E a minha secretária interfonou e fez: seu Carlos, doutor Valdec Ornelas está querendo falar com o senhor. Eu disse: fale com ele que eu estou indo lá agora. Ela fez: não, ela está perguntando se o senhor o recebe. Valdec Ornelas foi deputado federal, secretário de Estado, senador da República e ministro da Previdência Social. Lá eu trabalhei com grandes figuras. Lá eu aprendi um pouco mais do que a minha experiência dentro da gestão pública já tinha permitido que os meus conhecimentos alcançassem. Me lembro que quando cheguei, a secretária de Assistência Social era uma ex-deputada federal. O secretário de governo era um ex-prefeito e ex-deputado estadual. Era uma equipe muito técnica e muito qualificada. Mas em nenhum momento eu fui discriminado por nenhum deles. Muito pelo contrário, me trataram respeitosamente. Eu não sabia que ter que trabalhar para sustentar a família era motivo de desabono. Eu lamento muito o comportamento de determinadas pessoas durante a campanha que passou. Disseram que eu abandonei Riachão, que eu era forasteiro. Todo mundo aqui conhece a minha história. Lamento muito o que a ex-gestão tentou fazer comigo. Imputar a mim responsabilidades que eu não tive. Por ter vasculhado a minha vida e não ter encontrado um único ato desabonador, resolveu processar a ex-prefeita Tânia Matos e me incluiu como parte dos processos, só para dizer que Carlos Matos respondia alguma coisa. Não adiantou, não funcionou, porque essas mãos, graças a meu Pai Celestial, são limpas. Nunca me beneficiei de dinheiro público. Aqui convivi com alguns presidentes, e Marquinhos é uma testemunha forte. Ele sabe muito bem como é o meu comportamento. E tenho citado muito o nome dele, porque eu convivi politicamente com o mesmo. Ele já fez parte do grupo político. Hoje está no outro campo, mas nunca deixamos de manter as relações. A vida pública ensina. E nessa escola da vida chamada política, temos que aprender algumas coisas que os políticos, na sua grande maioria, ainda não aprenderam. Usem o poder para fazer o bem. Usem o poder para criar expectativas e esperanças aos desesperançosos. Usem o poder para tirar do mundo da criminalidade algum jovem que está se perdendo. Se usarmos o poder como o poder deve ser usado, nós não só teremos o reconhecimento da sociedade, vamos adquirir saldo perante a lei divina. Porque eu deito e acordo com muita tranquilidade. Não tenho nenhum problema com sono. Porque eu sei muito bem dos meus atos como homem público. E ninguém é obrigado a rezar na minha cartilha. Ninguém é obrigado a fazer o que eu faço. E eu não exerço ascendência moral sobre ninguém. Não estou acima de nenhum dos senhores aqui em nada. Mas eu não tenho o direito de copiar erros que aconteceram no nosso município, seja lá quem tenha sido gestor. Eu vivi a política desde criança. E dentro da política eu estou. E ser político é uma opção. Ser político é uma vocação. O que eu não posso é usar a política para atender questões totalmente relacionadas à minha vida pessoal. Porque lá fora tem 33.468 habitantes, dependendo exclusivamente de uma caneta. Lá fora tem 26.704 eleitores que foram às urnas votar em mim, no ex-prefeito ou no terceiro candidato. Mas todos foram com um propósito: exercer plenamente a democracia. E a democracia é muito bela. E nós vivemos uma democracia madura. E a beleza da democracia é exatamente isso aqui. Permitir que aliados e adversários se encontrem e consigam dialogar. Permitir que as pessoas entendam
que a política não é um campo de batalha, não é um campo de guerra. A política é um ambiente para transformar e melhorar a vida do cidadão. A Deus, os meus agradecimentos por permitir que tudo isso viesse se tornar real. Mas eu não estou aqui porque era meu sonho ser prefeito. Eu não estou aqui porque eu quero o status de prefeito, porque eu quero o rótulo de prefeito. Eu estou aqui, Felipe, juntamente com você, para cumprirmos uma missão. Cuidar da população do nosso município da maneira mais digna possível. Quero deixar aqui, de espírito desarmado, de coração aberto, para todos vocês, a minha gratidão. Obrigado, Felipe. Obrigado aos seus familiares que nos acompanharam. Obrigado aos vereadores que estão marchando conosco e aos senhores que não vão ser adversários políticos do governo. Os poderes são independentes, mas vamos manter a harmonia, porque nós queremos o bem de Riachão. Que Deus os abençoe e que as nossas vidas sejam sempre conduzidas na prática do bem. Vivemos duas crises, a da pandemia e a crise fiscal, e temos que ter a sabedoria para vencermos as duas, e venceremos juntos. E para encerrar, eu já vou dizer aos senhores, vereador Ninho, nós temos uma missão, a partir de segunda-feira. Riachão, desde o último final de semana, que deixou de ter plantão na Polícia Civil. Se prender alguém, tem que levar para a Serrinha, seja lá qual for o horário. Virou agora administrativo, das 8 às 18. Finais de semana não funciona. E eu preciso de você, do senhor presidente, como preciso dos senhores, para irmos ao governador do estado e dizer que nós não somos um município de 5 mil habitantes. Somos um município centralizado, numa condição de exigir a atenção devida dos governantes, numa posição geográfica interessante e que merece o respeito. Não podemos retroagir. E para que esse retrocesso não aconteça, vamos firmar essa parceria para o bem de todos. Muita paz e muita serenidade na condução dos nossos mandatos. Fiquem todos com Deus e muito obrigado.